noite, gente, que nos acompanha agora pelo YouTube da Prefeitura. Eu sou Felipe Santos, secretário de Trabalho, Emprego e Geração de Renda. Eu quero agradecer a todos que estão conectados com a gente, estão entrando aí, online. A gente sabe que em tempos de pandemia temos que fazer adaptações. E a Secretaria desenvolveu um seminário online com esse intuito de aproximar você, trabalhador, da gente, mas através da internet, conectados aqui por meio do canal do YouTube da Prefeitura. Bom, eu quero agradecer a participação de todos. Não sou eu que vou dar palestra, quem vai dar palestra hoje é a Cassiane. Estou aqui só para dar uma palavra para vocês de abertura dessa semana, que é uma semana muito importante. É importante debatermos o trabalho, é importante falarmos sobre o trabalho, sobre os temas importantes que permeiam tanto o trabalhador, tanto quem contrata, mas com foco principal no trabalhador. Bom, não vou me alongar muito, porque o seminário aqui mais importante é o conteúdo, e a Cassiane vai passar para vocês. E eu chamo agora a Cassiane para vir aqui, para dar continuidade. Cassiane, deixe em suas mãos. Pessoal, uma boa palestra para você, tá? E que o pessoal aproveite muito esse conteúdo, que eu acredito que é de muita importância. Boa sorte. Obrigada, Felipe. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Cassiane, eu sou psicóloga clínica infantil e sou analista de recursos humanos. E o Felipe me convidou para que nós viéssemos aqui nessa noite falar sobre um tema bem bacana, que é controle emocional. Difícil isso, né? Mas nós vamos estar aqui juntinhos para a gente falar um pouco sobre esse tema, entender um pouco melhor a respeito desse tema e, ao mesmo tempo, eu quero que vocês mandem perguntas, que vocês mandem dúvidas para que a gente possa ter um momento de interação bem legal, bem bacana, tá? Então, vamos começar. Quando a gente pensa em controle emocional, a gente primeiro precisa saber qual que é o conceito, né? O que é controle emocional? Né? Como que a gente adquire isso? A gente já nasce com isso? Como é que é isso, meu Deus? Né? Então vamos lá, vamos tirar as dúvidas, vamos entender os conceitos para que a gente possa estar melhor no nosso contexto de empresa, para que a gente possa se posicionar melhor na empresa e ao mesmo tempo que a gente colha bastante benefício com isso, tá? Então, controle emocional nada mais é que uma habilidade que você tem de lidar com os seus sentimentos e emoções em momentos de tensão. Quantas vezes a gente passa por isso, né? Em muitos lugares, muitas vezes. E no ambiente de trabalho não é diferente. A gente vivencia muito esse contexto no ambiente de trabalho. Principalmente quando acontecem coisas novas. Aí sim, a gente entende que talvez o nosso controle emocional não está tão bem assim, né? Então, preparei algumas coisas para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de controle emocional e quando a gente pensa a respeito disso, a gente imagina que quem tem controle emocional é uma pessoa fria, calculista, né? Uma pessoa sem sentimentos, passa por tudo sem sentir nada. Nada disso. Na verdade, essa pessoa, ela conhece muito sobre si mesma. A essência do nosso controle emocional é a busca do nosso autoconhecimento. Isso é bem legal de se falar, né? Muitas vezes a gente está em situações e a gente projeta para aquele ambiente as nossas próprias emoções. Quantas vezes, né? Nós temos alguns problemas pessoais, nós temos alguns outros problemas fora do contexto de trabalho e a gente não consegue dissociar. A gente carrega tudo isso numa mochilinha, leva para o trabalho, abre essa mochila na mesa e coloca tudo misturado e o nosso dia fica bem pesadinho. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Preparei algumas coisas. Vocês sabem que, como em todo seminário, em toda palestra, né, a gente pede ajuda aí para o material, a gente pede ajuda para a equipe e aí a gente vai fazendo esse momento ficar bem bacana para vocês, tá bom? Então, uma situação que é bem importante no contexto de controle emocional é o seguinte: não basta só que eu reconheça e compreenda as minhas emoções. É importante que eu saiba lidar com a emoção do outro. Ih, Cassiane, aí ficou difícil, né? Como que eu vou saber o que o outro está pensando? Como que eu vou saber como é que o outro se sente?
Eu estou tão preocupada com as minhas emoções e com os meus sentimentos, eu não vou dar conta disso tudo. A gente dá conta sim. Vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento? Autoconhecimento é quando você consegue reconhecer as suas próprias emoções. É quando você consegue identificar essas emoções, elas te fazendo bem ou não. Ser uma pessoa com controle emocional não quer dizer que você não sente nada, que você não tem emoção, que você é frio. Não. Ser uma pessoa com controle emocional quer dizer que você sente sim, que você identifica sim, mas que você sabe o que exatamente fazer com isso. O nosso problema, às vezes, com a falta do nosso controle emocional, é que a gente vivencia as emoções e essas emoções eclodem. E a gente não sabe o que fazer com isso. E muitas vezes a gente dá vazão e ela se torna algo muito maior. Então, é importante que vocês entendam o seguinte: o autoconhecimento, a autoanálise, quem eu sou, como eu sou, isso é importantíssimo nesse contexto. Para a gente entender melhor como é que a gente funciona, eu trouxe um esboçozinho aqui, né, feito às pressas pela mão, né, não me entendam mal, mas eu trouxe um esboçozinho de como que a gente funciona, para que vocês compreendam um pouco como é que funciona o nosso corpo, por que eu tenho tanta resistência, por que às vezes eu não consigo me controlar emocionalmente, quando eu vejo já estou chorando, quando eu vejo já estou, né, essa emoção já está me invadindo assim. Então, como que a gente funciona? Aqui eu coloquei só um modelozinho para que vocês possam compreender um pouco melhor e entender que esse é um processo que ele acontece aos poucos. Ele não é um processo de desabrochar, ele é um processo de reconhecimento, identificação e aceitação, tá? Então vamos lá. Nós, né, seres humanos, quando a gente busca ou quando alguma pessoa consegue ter um pouco mais de controle emocional, consegue vivenciar mais as possibilidades desse controle emocional, essa pessoa ela começa a ter objetivos que são mais claros, ela começa a ter objetivos que são mais definidos na sua própria vida. Talvez ela já consiga ter direcionamentos que são bem legais, né? Porque ela consegue entender as suas emoções, ela sabe quem ela sabe daquilo que é importante para ela e ela traça um caminho e vai. Então, objetividade é diferente de subjetividade. E aí, quando a gente entra nesse âmbito de subjetividade, a gente se perde. Porque a subjetividade do outro, principalmente, se torna uma incógnita para você mesmo. Como que eu vou saber, como eu disse aqui anteriormente, o que o outro está pensando e o que o outro está fazendo? Um exemplo de subjetividade, de contexto de trabalho de subjetividade, é o seguinte: vamos supor que eu vou fazer uma reunião com 5 pessoas. E eu vou fazer essa reunião, nessa reunião eu faço um tema específico. E eu falo sobre aquele tema e a gente disseca sobre aquela situação, ok. Se eu for falar com cada pessoa dessa reunião individualmente, ela vai me colocar qual foi a visão dela da minha fala. Isso é subjetividade. Isso é você ter algo que é único, mas que na visão das outras pessoas se torna amplo, porque cada um vai dar o significado para aquela situação referente à sua personalidade, referente à sua vivência. E a nossa personalidade, ela é construída. Tem coisas que são inatas, que a gente nasce com, mas tem coisas que nos constroem, coisas que nos fazem ser quem somos. E isso está muito ligado com a nossa vivência, isso está muito ligado com o nosso dia a dia, isso está muito ligado com onde estamos, com quem estamos e o que fazemos. Então, pensando nessa questão de subjetividade, a gente tem aqui um desenhozinho que vai explicar um pouco melhor, ou até mesmo vai fazer com que nós entendamos como é que isso funciona. Aqui no centro, de pretinho aqui, nós somos construídos com essência.
Quando a gente nasce, a gente tem uma essência. Essa essência, ela vem vinculada a todas as nossas necessidades. Então, nós nos construímos como essência e a essência traz consigo necessidades, coisas que nós precisamos para a nossa sobrevivência, ok? Ok. Mas também nós temos personalidade, correto? Que é aquilo que a gente vai construindo ao decorrer do tempo. Então, isso é chamado de persona. Persona são as nossas defesas, são as coisas que nós vamos construindo com o tempo. E aí nós vamos criando defesas, criando defesas, criando defesas. Mas a nossa personalidade, ela está muito voltada para os nossos desejos. Então, se você para pensar, basicamente, as nossas escolhas, né, os nossos processos de escolhas, a grande maioria deles não está baseada na nossa necessidade. Está baseado nos nossos desejos. Quem eu quero ser, aonde eu quero chegar, como eu vou conseguir isso. E se você parar para pensar, os nossos desejos, eles são insaciáveis. Por isso que nós tendemos a ter muita frustração. Porque um desejo, quando ele quando você sana um desejo, quando você consegue a realização desse desejo, logo depois você já cria outro, né? Nós temos um modelo muito claro aí os celulares, né? Então, assim, tá em qual iPhone já? Tá em qual iPhone já? Aqui, qual iPhone que a gente já tá? Nossa, tem muito iPhone. Não sabia qual iPhone que a gente tava, não. Mas não sei, 30, 40, sei lá. A, B, C, né? Não sei, não tenho um iPhone. Mas eu sei que a cada mês, a cada 2 meses, aparece um iPhone novo. E aí, aquele que era antigo deixa de ser um desejo. E você passa a projetar o seu desejo para aquele iPhone novo. Assim como no nosso contexto de trabalho. Às vezes a gente entra numa fábrica, num processo de produção, e a nossa necessidade faz com que nós entendemos que aquele trabalho vai ser legal, que ele vai gerar provisão, que você vai conseguir ter um salário legal, que você não vai passar necessidade na sua casa. O impulsionamento pode ter sido a necessidade. Mas aí quando você chega lá, que você conhece o ambiente de trabalho, que você conhece as pessoas ao seu redor, que você conhece as possibilidades, você começa a desejar. E aí você deseja ser supervisor. E aí você corre atrás da supervisão. Daqui a pouco a supervisão já não é mais suficiente. E aí você corre atrás de uma coordenação. E daqui a pouco a coordenação já não está tão bom, e aí você vai correr atrás de um cargo um pouco maior. E a possibilidade, não que nós não tenhamos que galgar objetivos, né? É importante galgar objetivos, mas o que nós estamos colocando é que às vezes nós somos movidos pelos nossos desejos. E desejo por si só não vai gerar em nós satisfação plena. Nós não vamos nos sentir plenamente satisfeitos e muitas vezes vem carregado de uma frustração. Então você deseja, às vezes não realiza e aí você se frustra. Então, o que isso tem a ver, o que esse contexto tem a ver com o nosso tema de controle emocional e engajamento? Tem muito a ver, porque primeiro você precisa ter autoconhecimento. Primeiro você precisa conhecer um pouco sobre você, conhecer um pouco de quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, quais são as emoções que te fazem bem, quais são as emoções que não te fazem bem. Você fazer esse filtro em você mesmo é importante, porque aí você vai passar pelas situações e você vai entender, olha, essa situação me gera esse sentimento e para mim não é interessante. Ou não, aquela situação vai fazer com que eu tenha aquele sentimento e é um sentimento que eu busco, é uma coisa que eu gosto, que me agrada. Eu fiz aqui algumas dicas, algumas sugestões para que a gente possa alcançar
esse controle emocional. Porque se é uma habilidade, nós podemos adquirir, a gente pode aprender, a gente pode conquistar, tá? Vou pegar aqui quais são as estratégias que eu coloquei aqui para a gente poder pensar um pouco em como desenvolver o seu controle emocional. Autoconhecimento, a gente já falou bastante sobre ele aqui, mas é importante que você entenda o seguinte: a frustração, ela aflora em nós muitos outros sentimentos que não são legais. Muitas outras questões que nós estamos vendo todos os dias. Nós vemos muita ansiedade, muita baixa autoestima, muita instabilidade, muita inquietude por não realizações. Por não realizações mesmo, muitas vezes a gente não consegue nem se movimentar para realizar. Muitas vezes a gente desiste antes mesmo de começar. Então, você buscar autoconhecimento é você entender as suas capacidades. É você entender daquilo que é possível para você. E é você sonhar um sonho possível. É você traçar um objetivo que você entende que é possível para você. Ou você traçar objetivos que você entende que vão ter tropeços, que vão ter desafios, mas você vai se preparar para isso e você vai caminhar. Uma outra dica é aprender a lidar com sentimentos negativos. Como nós somos intolerantes à frustração. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de ficar para trás. Né? E esse sentimento é real. Esse sentimento é válido. Né? Esse sentimento é até importante. Mas também é importante a gente entender que em algumas situações a gente vai ter que lidar com sentimentos negativos. E ok sentir. Mas o que eu faço com isso depois? Para onde eu vou com isso depois? Então isso é importante você entender que nem sempre vai ser só realização. Às vezes você vai ter que lidar com sentimentos negativos. Nós estamos num momento pandêmico onde essa sensação de frustração ela é bem constante. Perdemos entes queridos próximos de pessoas que são muito queridas. Todo mundo está numa situação bem fragilizada e a gente precisa entender que a gente tem que passar, a gente tem que ser forte, tem que olhar para frente, tem que tentar fazer da melhor maneira possível para a gente poder prosseguir. Um outro ponto que é fundamental na construção do seu controle emocional é respeitar seus limites. É importante você saber até onde você pode ir naquela situação. Isso é bem legal, porque às vezes a gente se mete em situações que nem são nossas. Muitas vezes a gente não se posiciona nas situações que são nossas. Então, respeitar seus limites é legal. É você entender até onde você pode ir. Até aqui eu dou conta. A partir daqui eu não dou conta mais. E aí, sair de cena e tá bem com isso, porque você entendeu até onde é o seu limite. Uma dica legal aqui é fazer exercícios físicos. Hoje a gente tem isso com muita intensidade, né? A gente vê muita gente pedalando, a gente vê as pessoas voltando para as academias, né? As que estão abrindo mesmo com menos pessoas, a gente já tem essas possibilidades, muita gente fazendo caminhada, muita gente correndo. Fazer exercícios é importante para você buscar seu controle emocional, porque quando você faz exercícios, existe uma liberação de hormônio do seu corpo. E aí tem uma lista de hormônios que são liberados, né? Endorfina, dopamina, serotonina e noradrenalina. Tive até que olhar aqui, né? Então, assim, são muitos hormônios que são liberados e eles geram para você bem-estar, eles geram para você satisfação, leveza. E às vezes o que a gente precisa depois de um dia estressante é leveza, né? Então, inserir isso no seu contexto é legal. Ter válvulas de escape é legal, nesse sentido, que gerem para você benefício físico, né? Tem pessoas que gostam de fazer yoga, tem pessoas que gostam de pedalar, tem pessoas que gostam de jogar futebol. Então, assim, buscar, né, nessa questão do exercício físico, satisfações e sensações
que gerem leveza. Isso é bem legal. Ler. Quando você está buscando controle emocional, normalmente você está vivendo uma situação de conflito. A gente só busca, algum recurso quando a gente se vê em um contexto e percebe, opa, estou precisando resolver alguma coisa aqui em mim porque não está legal. Então, ler é uma boa estratégia para você buscar seu controle emocional. A leitura, ela te transporta, ela te leva para um outro universo, ela te leva para um outro momento, ela te leva para um mundo diferente daquele que você está vivenciando. Então você consegue, através da leitura, gerar em você essa tranquilidade, gerar em você esse momento que é seu, que é único, que é introspectivo. Isso é legal. Trabalhar a respiração. Muita gente não sabe, mas a respiração, ela é um dos fatores principais para que nós possamos ter controle do nosso nível de ansiedade. É bem interessante saber disso. E é gratuito e depende de você, né? Quando você trabalha a sua respiração, quando você trabalha em função da diminuição da sua frequência cardíaca, o seu corpo funciona. Às vezes a gente tem crise de ansiedade, às vezes a gente tem crise de pânico, às vezes alguma situação no seu contexto de trabalho gera em você uma sensação ruim, né? O seu coração acelera, sua mão começa a suar. Então, quando isso acontecer, eu sei que existem situações em que precisa ter um controle medicamentoso, precisa ter uma avaliação mais adequada, buscar um profissional adequado para fazer essa avaliação. Mas no contexto geral, aconteceu um novo. Quando o novo é bom, a gente aceita de boa, né? Mas quando a situação nova não é tão boa para a gente começa a evidenciar emoções que talvez a gente nem estava esperando que acontecesse. Então, se porventura acontecer com você, está no seu trabalho, aconteceu alguma situação, sentiu uma ansiedade, dá uma fugidinha dali, saia do ambiente estressor e faça exercícios de respiração. Nariz e boca. Nariz, boca. Gente, funciona. Sabe por quê? Porque quando seu coração acelera, ele aumenta o seu fluxo sanguíneo. Os seus batimentos aumentam, então o fluxo sanguíneo em torno desse coração vai aumentar também. Automaticamente você vai reduzir esse fluxo nos outros âmbitos do seu corpo. E às vezes o seu cérebro fica sem essa circulação sanguínea. Por isso que às vezes a gente desmaia, às vezes a gente treme, às vezes a gente soa, porque está faltando fluxo sanguíneo no nosso cérebro. Como que a gente faz para retomar isso? Corre para a emergência? Às vezes sim, às vezes é necessário. Mas se você entende que você consegue ir no banheiro, ou se você consegue dar uma volta lá fora, senta em algum lugar e faz esse trabalho de respiração. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Faz isso umas 5 vezes. Depois, para um pouquinho, faz de novo. Você vai fazer com que a sua aceleração cardíaca diminua. Automaticamente, o seu fluxo sanguíneo vai voltar ao normal. E aí você vai ter como pensar, né? E aí já vem outra situação. Evite tomar decisões no calor da emoção. Quantas decisões a gente já tomou no calor da emoção e depois falou, caramba, se eu tivesse pensado mais um pouquinho, eu não tinha dito o que eu disse. Se eu tivesse parado para pensar mais um pouquinho, eu não tinha feito da forma como eu fiz. Evite tomar decisões no calor da emoção. Está muito intenso? Está muito extremo? Pede licença, bebe uma água, dá uma respirada, pensa um pouquinho, depois volta e resolve. Fazer isso vai fazer com que você vá gerando para você habilidades. Fazer isso vai fazer com que você experimente de um novo contexto, de uma nova forma.
E a última dica para vocês é: tenha empatia. Se colocar no lugar do outro é muito difícil, porque você não sabe qual é a vivência desse outro, né? O que constrói essa personalidade, né? Quantas defesas essa pessoa tem? Não dá para saber, mas tentar entender como esse outro vê a situação vai te ajudar pra caramba. Porque ele tem a história dele, ele tem o contexto dele. E aí, se você entra em embates, é todo mundo, cada um defendendo o seu. Quando você tem empatia, você para e fala: caraca, olha só, talvez ele esteja pensando dessa forma, talvez ele agiu assim porque por trás disso ele pensou de outro jeito. E isso é bem legal. Então, a gente fez esse bate-papo. Vou ver para o pessoal se vocês já fizeram perguntas. A gente está super à disposição aqui. Aquilo que eu não souber, eu não vou responder. A gente vai tentar responder todo mundo da melhor maneira possível. Está chegando aqui. É ao vivo? É ao vivo? Vamos lá. Isso é interessante, hein? É possível construir uma persona? Quantas uma pessoa pode desenvolver? Gostaria muito de poder ter uma resposta específica para essa pergunta. Mas a nossa persona, ela é construída com a nossa vivência. Então, como que eu vou construir essa persona? Com a vivência que eu for tendo. E o que é legal é que ela pode ser reconstruída, desconstruída não, porque você não perde aquilo que você viveu, você não perde o que você experienciou, né? Mas você pode construir uma nova personalidade, uma nova forma de ver as coisas, uma nova forma de entender as coisas, de fazer as coisas. Então, nesses círculos de personalidade que nós temos aqui, os próximos que podem ser construídos podem ser traços de personalidades que sejam benéficos para você e não traços de defesa, formas diferentes de ver. Nós somos pensamento, emoção e comportamento. Então, os nossos pensamentos, às vezes, eles são bem sabotadores. E aí nós precisamos entender o seguinte: se eu sou pensamento e comportamento, então quando eu digo eu não sei o que eu estava pensando e fiz, na verdade estava pensando sim, é porque a gente não para pensar sobre isso. A nossa ação, ela vem através de um pensamento. E depois que a gente age, a gente tem a emoção da nossa ação. Então, na verdade não, na verdade nós somos pensamento, emoção e comportamento, tá? Então a gente pensa, sente e reage. Mas muitas vezes a gente só lembra do sentir e reagir. Ninguém lembra do que pensou, né? Ah, eu me senti mal e fiz. Ah, eu me senti coagida e falei. Então, a gente precisa entender o seguinte: novos comportamentos geram para nós novas emoções, que geram para nós novas crenças. Então, toda vez que você se permitir a fazer algo novo, diferente daquilo que gerava sofrimento para você, a possibilidade de você ter novas emoções e a partir disso ter novos conceitos acerca daquela coisa é muito real. É muito, muito possível, assim. Isso é bem real mesmo. Quantas uma pessoa pode desenvolver? Várias. E elas são desenvolvidas o tempo todo, né? Existem traços de personalidades que são muito específicos, mas existem traços de personalidades que são extremamente moldáveis. Você consegue, né, desenvolver novos traços de personalidade. Vamos lá. Como conseguir alcançar reconhecimento e de que forma inovar nas redes sociais no momento da pandemia? Isso é legal. Vamos à primeira pergunta. Como conseguir alcançar reconhecimento? Através do seu esforço e do seu trabalho. O seu posicionamento diante de uma empresa é muito importante. E o controle emocional,
ele pode gerar mais oportunidades e diminuir suas limitações. Quando você é uma pessoa que tem um controle emocional, você gera no outro uma credibilidade. O outro entende que você é transparente. O outro entende que com você ele pode lidar. O outro entende que em você talvez tenha algumas limitações, mas elas não foram escondidas. Você se conhece, você sabe quem você é. E isso faz com que você galgue caminhos bem legais dentro do seu contexto de trabalho. Isso gera reconhecimento. Porque quando você tem controle emocional, as relações sociais elas são mais fáceis. Porque você tem empatia. Você não quer se inserir no contexto do outro. Você se abre para abraçar esse outro que é diferente. Então você não afasta, você atrai. E isso é bem legal. De que forma inovar nas redes sociais no momento de pandemia? As redes sociais, elas se tornaram um excelente artifício para que... Tá cheia de pergunta, pode mandar. Enquanto tivermos tempo, a gente vai fazendo, né? As redes sociais, elas se tornaram hoje um instrumento importantíssimo para a divulgação do seu trabalho. Só que, como tudo, é muito importante fazer debaixo de muita ética. É muito importante fazer debaixo de todo um contexto, de uma seriedade. Então, como você vai fazer para que você possa despontar nas redes sociais? Vai depender de qual que é o seu contexto de trabalho. E aí você vai entender de que melhor forma você pode divulgar esse contexto de trabalho, né? Então, assim, se você trabalha com festa, você tem uma diretriz para a sua rede social. Se você trabalha com coaching, você tem outra diretriz para a sua rede social. Isso vai depender muito de qual que é o seu público-alvo. Qual que é o seu público-alvo? Pense sobre o seu público-alvo, pense sobre o que você quer apresentar para esse público-alvo e a partir daí você traça algumas diretrizes, ok? Existe alguma ferramenta para desenvolver determinada cultura, costumes, comportamento? Então, quando a gente fala de cultura, costumes e comportamentos, nós estamos falando de reproduzir aquilo que nós vivemos. Então, se você vive, por exemplo, em um país onde as mulheres costumam colocar argolas no pescoço e aquilo gera para elas um simbolismo de riqueza, você vai crescer em busca dessa saciedade. Você vai querer crescer e entender que você vai querer pôr argolas no seu pescoço, porque aquelas argolas, elas simbolizam algo que para você é legal. Mas se ao mesmo tempo você vive em outro tipo de cultura, Brasil é maravilhoso, né? A gente tem uma miscigenação aqui e culturas, né, regionais sensacionais, né? Eu sou baianeira. Tipo, né? Minha cidade é divisa de Minas com Bahia. E vocês imaginam, né? Quietinha, mas gosto de pimenta. Então, assim, eu tenho um pouquinho das duas culturas. Eu amo acarajé, né? Que é um prato típico da cultura baiana. Mas eu gosto de relacionamento, que é algo típico da cultura de Minas, mineira, né? As pessoas que gostam de se aproximar, as pessoas que gostam de conversar, que te recebem bem em casa. Mineiro tem disso, né? De comer no fogão a lenha, né? De receber pessoas para fazer. Então, é aquilo que você se identifica. Como construir culturas? Como que eu posso construir costumes? Comportamentos você já sabe. Pensamento, emoção, comportamento. Então, se o seu pensamento gera em você uma emoção negativa e você tem um comportamento que reforça essa emoção negativa, você precisa mudar seu comportamento. E isso só depende de você. É uma direção que você dá a você mesmo, né? É uma motivação. Porque motivação é você fazer algo que você entende que vai ser interessante, que vai gerar um benefício. Né? Tem gente que fala automotivação. Eu acho que motivação já é auto. Ninguém motiva ninguém. Você se automotiva.
né? Você tem que ter seus próprios conceitos, você tem que ter seus próprios objetivos, você traça suas metas. Então, se você muda de comportamento, porque aquele comportamento que você tinha gerava em você uma emoção ruim, você tem a possibilidade de viver novas emoções e de gerar novas crenças. Abre possibilidades, abre oportunidades. Tem mais? Mais algum? Acabou! Gente, espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal estar aqui com vocês. Assim, sempre que quiserem, estamos disponíveis, né? Pra gente fazer mais coisas. Tem um recadinho aqui que eu vou ler, tá? Aos inscritos, o certificado será emitido no prazo de 24 horas. Para as pessoas que já foram cadastradas, esse certificado vai para vocês por e-mail, né? Como hora complementar, você pode usar isso na faculdade e tal, vai dar uma turbinada aí no seu currículo. Para quem não foi cadastrado ainda, na paginazinha ali dos links, né? Das palestras, vai ter lá um linkzinho que você vai poder entrar e vai solicitar o seu certificado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bem legal, tá? Se Deus assim nos permitir, a gente vem com outros temas. Se tiver questões desse tema, a gente volta com esse tema de novo, não tem problema, porque ele é extenso, tem coisa pra caramba. Uma boa noite para todo mundo, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, Felipe, pela oportunidade.